Olá pessoal, graça e paz. Estou aqui com um convidado especial, Juan Micael, paz do Senhor. Amém. Como vocês podem ver, hoje a minha esposa está ausente. Eu convidei Juan hoje aqui para tratar de um assunto muito interessante. E como Juan é o nosso convidado especial e vocês estão vendo aí que nós estamos com a gravata quase igual, camisa, paletó, é para manter o padrão. E como Juan é nosso convidado, ele vai ler o versículo base para a gente começar sobre esse assunto. A paz do Senhor a todos. Como o nosso jovem aqui nos autoriza, vamos aqui ler aqui o versículo base, que fica em Apocalipse, está localizado aqui em Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 18 e o versículo 19, que diz assim: Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Você já percebeu como o povo adora, gosta de repetir o que os outros falam? Não é assim? É verdade. E é sobre esse assunto que vamos tratar aqui hoje. Qual é o assunto? O assunto é coisa que o povo fala que não está escrito na Bíblia. E eles afirmam com veemência. E nós podemos ver que isso parte um pouco para a ignorância, né? E antemão eu quero falar para os irmãos que isso aqui é uma crítica, mas é uma crítica construtiva. É uma crítica que ajuda a melhorar e não é uma crítica que ele coloca lá embaixo, tá? Então nós vamos falar sobre isso. E aproveitando, você que está assistindo o nosso canal, se inscreva em nosso canal, dê o seu joinha e deixe seu comentário acerca do assunto. Uma frase bem conhecida para nós começar o assunto de hoje é: quem com ferro fere, será ferido. Não sei se você já ouviu muita gente dizer assim: a Bíblia está escrito que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou a palavra de Deus diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido. E se pegar uma pessoa bereia, um crente bereia, e for examinar as escrituras, será que vai estar escrito assim literalmente? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Mateus 26 e o 52. Então Jesus lhe disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Você não vai encontrar quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você vai encontrar o versículo base sobre esse assunto em Mateus 26 e o 52. Então fica aí um alerta para a gente corrigir certas coisas que a gente fala. Eu não sei se você já ouviu falar, mas tem sempre alguém que fala que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Será que isso é verdadeiro? Vamos observar? Vamos ler um pouco. Segundo a Reis, capítulo 2, e o versículo de número 11. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Num redemoinho, não numa carruagem de fogo. Eu venci o mundo e vós vencerei. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que eu venci o mundo e vós vencerei. A palavra de Deus diz que eu venci o mundo e vós vencerei. Será realmente que está escrito assim? Vamos lá, corrigir essa palavra. João capítulo 16 e o versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, ponto. Aí encerra-se o versículo. Não tem voz. A Bíblia nos diz que Jesus venceu o mundo, ele falando: eu venci o mundo, ponto. Não tem voz. Vós vencerás.
A gente sabe que em Cristo somos mais que vencedores. Mas a partir do momento que a gente afirma que a Bíblia está escrito coisas que a gente fala e não está, é um pouco de ignorância da nossa parte. Então vai aí um alerta para todos. Examine as escrituras e retenha o que é bom. Fala a verdadeira palavra de Deus. Aí tem sempre alguém que está pregando, aí chega e começa e diz que Deus colocou 2 querubins lá no Jardim do Éden, lá no Éden. Mas se a gente for observar nas escrituras, a gente vai perceber que isso não é verdade. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do Jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se envolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Você vai ver que Deus pôs ao oriente do Jardim do Éden os querubins. A Bíblia não diz que foi 2, então está errado e não está escrito na Bíblia, também não é verdade. Não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. Será que você já escutou isso em algum lugar? Meus irmãos, não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. A palavra de Deus nos diz que não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. A Bíblia nos diz que não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. É errado. A Bíblia não afirma isso. E se você for analisar e pesquisar na Bíblia, você não vai encontrar essa frase. O que a Bíblia nos diz está escrito lá em Isaías 40:8, que diz: seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. A gente sabe que Deus é onisciente e Ele sabe de tudo. Mas afirmar uma coisa que não está escrito é um erro muito grave. Então vamos corrigir isso aí, pessoal. E como eu falei, não estamos aqui para julgar ninguém, sim para fazer uma crítica construtiva que será do interesse de muitos. Aí tem sempre alguém que fala naquele momento que estamos evangelizando, falando do amor de Deus, aí tem sempre alguém que pega o microfone ou falando pessoalmente, aí diz: vinde como estais. Aí diz: está escrito vinde como estais, Jesus disse vinde como estais. Mas nesse momento eu pergunto, onde é que está escrito? Se você for observar, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde como estais, não está escrito na Bíblia e nem Jesus falou. Só para complementar essa palavra que o Juan falou, a gente sabe que quando o homem se encontra no mundo, do jeito que ele está, não pode ficar. E quem tem a solução para resolver seus problemas e mudar a sua história é Jesus. Então, o homem, se ele está cansado de viver nesse mundo, venha a Jesus e ele libertará, ele dará uma nova vida. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E tem demais frases que o povo diz por aí, como os sonhos de Deus. Onde é que está escrito os sonhos de Deus? Será que Deus sonha? Será que Deus dorme? Ou os planos de Deus são melhores do que os meus? Eu creio assim, que os planos de Deus são melhores do que os meus e do que os teus. Agora, os sonhos de Deus, Deus ele não sonha, Deus ele realiza sonho. Tem mais outra frase que diz: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não, o cair é do homem, o levantar é do homem. O cair do homem, o levantar é de Deus. A Bíblia nos diz: não, não diz isso. A Bíblia não afirma isso em hipótese alguma, tá? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe todos e até o próximo vídeo. E é uma honra receber Juan aqui para dar um pouquinho de ibope, um pouquinho de audiência, né? Então pessoal, fiquem na paz, que Deus abençoe todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo.